Voltamos com mais um episódio e hoje temos uma conversa muito especial sobre um tema essencial para o desenvolvimento infantil e juvenil: a construção da identidade e sua relação com o aprendizado. Muitas vezes, dificuldades no aprendizado não estão ligadas apenas a questões pedagógicas, mas também a fatores emocionais e cognitivos que influenciam diretamente a forma como a criança e o adolescente se percebe e interage no mundo. Então, hoje, para aprofundarmos esse tema, temos o prazer de convidar a psicopedagoga Débora, que é especialista em psicopedagogia, que vai nos ajudar a entender melhor sobre identidade, emoções e como o aprendizado, as emoções se conectam. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Lésia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês aqui também. Fale um pouquinho, Débora, qual é a sua especialização, o que você mais ama fazer no mundo da psicopedagogia? Bom, a minha formação de base é pedagogia. Depois vieram vindo as especializações. Aí tem a psicopedagogia clínica, a institucional, neuropsicopedagogia. Estou finalizando uma agora de neurociência, comportamento e psicopatologia. Todas nessa área da questão da aprendizagem humana. E paralelo vem aí também junto essa questão da identidade, da formação do ser humano. É nessa área que eu venho Débora, trabalhando. que legal. Então, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse, na sua visão, sobre identidade. Como você define esse conceito e qual a relação dele com a saúde mental e o desenvolvimento cognitivo das crianças? Certo. Bom, não vou ficar naquelas definições elaboradas, tal. Eu vou ver a identidade dentro do conceito que eu percebo dentro da clínica e dentro do aspecto que eu percebo em crianças e adolescentes, tá? Então, assim, atualmente eu tenho percebido uma construção da identidade da criança e do adolescente muito baseado em emoções e sentimentos. Isso é real? Isso é certo? Calma, vamos ver aí o que a gente pode entender sobre este assunto. Se nós formos olhar para a nossa vida lá atrás, o que era a nossa identidade? Como que a nossa identidade era formada? No meu caso, por exemplo, a identidade foi formada com base na construção familiar, com base naquilo que a minha mãe dizia que eu era, aquilo que o meu pai dizia que eu era e principalmente aquilo que a palavra de Deus dizia que eu era, porque eu sou de uma família cristã. Então, a construção da minha identidade foi baseada nas vivências familiares e nas palavras que eu recebia dos meus pais. O que eu percebo hoje de formação de identidade de crianças e adolescentes? Muito baseadas em sentir. Eu entendo que as emoções e sentimentos, elas são bem importantes para a criança, para todo ser humano. Está ali, fomos constituídos com emoções e sentimentos. Só que eu não vejo que as emoções e sentimentos, elas têm um papel fundamental e prioritário na construção da criança, do adolescente e do ser humano. Eu vejo elas como sinais de alerta. Nós sentimos o dia inteiro, nós sentimos coisas. Hoje, uma criança que é muito valorizada aquilo que ela sente, ou seja, suas emoções, ela acaba sendo guiada por aquilo que ela sente, né? Exatamente. Então, é isso que hoje eu vejo que está acontecendo, né? Crianças e adolescentes sendo guiadas por aquilo que sente. E aquilo que sente é momentâneo e transitório. E acaba se dando muito protagonismo para essa questão do sentir e das emoções, esquecendo um pouco também daquilo que é cognição, inteligência, aquilo que realmente faz parte. Porque se a gente for pegar a questão de identidade, a identidade e personalidade ela é formada por uma gama de situações, não é só por sentimentos e emoções. Sim. Né? A emoção ela é transitória e passageira. E aí que nós temos um perigo, aí que eu vejo. E Débora, você acredita que a sociedade atual valoriza excessivamente as emoções? Acredito. Aí eu tenho percebido muito isso, Lésia. E como que isso pode impactar a construção da identidade dos jovens? Tá. Se a sociedade está valorizando tanto, na sua percepção,
se valoriza mais as emoções, como isso impacta a identidade dos jovens? Tá, quando a gente pega estas emoções que elas são volúveis, né? Hoje, digamos que eu esteja muito brava. Isso não significa que eu sou uma pessoa raivosa. Isso não é a minha identidade. Minha identidade não é assim. Você vai olhar para Débora e vai falar assim: ai, ela é raivosa por causa de um dia que você me viu com raiva. Isso não é a minha identidade. Isso foi algo pontual. Agora, quando eu pego uma criança que está desenvolvendo mais a raiva, a frustração, a hiperatividade e você determina que aquela criança é daquele jeito, ela começa a acreditar naquilo que ela vivencia e naquilo que você fala sobre ela. A partir do momento que eu, mãe, falo que ele é daquele jeito, aí eu estou determinando a identidade. Eu quero aproveitar essa tua fala, Débora, para fazer uma pergunta assim que eu acho que vai ajudar muitos pais que vão assistir a gente, né? Como os pais podem ajudar os seus filhos a desenvolver uma identidade sólida em meio às influências externas e às redes sociais? Porque isso é um grande impacto nas famílias, né? Muito, muito, muito. A gente que trabalha com criança e adolescente, a gente vê a quantidade de informações e influência que eles têm fora e quanto isso tem pesado mais do que dentro. Sim. Então, assim, o grande alerta para nós pais é que nós precisamos falar. A nossa palavra, eu costumo falar isso frequentemente e constantemente nas minhas redes sociais. A nossa palavra, a palavra de pai e mãe é semente. E aí eu te pergunto, qual é a semente que eu quero plantar na vida do meu filho? Qual é a semente que você quer plantar na vida dos seus filhos? É aquilo que a gente fala, né? Se a gente pega uma situação de uma mãe que fica jogando na cara dessa menina, por exemplo, você é preguiçosa, você é isso, você é aquilo, isso aí vai frutificar. Isso é uma crença, né? Porque quando você fala, você é, você né? está determinando. Você está determinando, você está dizendo, não está dando oportunidade da pessoa mostrar que ela pode ser diferente. Qual o impacto dessas palavras que acabam virando uma crença na vida dessa criança, desse adolescente? Ela acredita, né? Ela acredita. Quando ela começa a escutar da mãe dela, do pai dela, que são as pessoas hoje de maior referência para ela, deveriam ser pelo menos, ela vai acreditar. Pô, se eles estão falando que eu sou isso, é porque eu sou. E assim eu vou passar a me comportar. Hoje se fala muito em crenças limitantes, né? Ah, o adulto vai fazer um curso, qualquer curso de desenvolvimento, bate muito na tecla da crença limitante. E a gente para pensar como chega no consultório as crianças que já se dizem, né? Ah, meu pai falou, minha mãe falou que eu sou desse jeito. Não dá a oportunidade da criança se perceber como ela realmente poderia ser. Débora, tem sido um desafio para você no teu consultório como psicopedagoga esse tipo de fala que as crianças levam para você quando chegam até você? Sim, sim, O porque que você percebe? tem coisas que chegam que são legais, né? Que você está afirmando algo que você quer que aconteça, e isso é bom, né? Porque a gente fala para os nossos filhos aquilo que a gente quer que aconteça. Só que os pais, meio desprovidos desse entendimento, começam a falar coisas que não têm nada a ver. No calor do momento, no calor da raiva, no calor da situação. E realmente eles acreditam, né? E aí começa a viver de acordo com aquilo que eles estão escutando. E aí, para você tirar isso, como que você faz? Né? Para você reverter isso, para ela desacreditar naquilo que muitas vezes é uma mentira e começar a acreditar em uma verdade. E aí a gente precisa trabalhar com a família. E como que você enxerga essa busca de identidade dos jovens na procura de informações nas redes sociais, influências? Isso impacta a construção da identidade dessa criança que já vem rotulada desde a infância e agora chega na adolescência e está buscando referências nas redes sociais? Como que é o teu olhar com essa construção da identidade quando chega nessa fase? Hoje eles são bem bombardeados de muita informação, de muita influência, das piores e das melhores possíveis, né? E aí, quando você solta um celular na mão de uma criança, na mão de um adolescente, eles estão soltos no mundo. Eles têm ali a maior influência que a gente não sabe nem qual é esse alcance. Todo mundo está tentando vender algo na internet para essa criança, para esse adolescente. E eles estão ali inocentes e eles vão captando. E isso vai formando ideias, vai formando opiniões, vai formando conceitos e vai formando a identidade deles. E muitas vezes aquilo vira uma miscelânea tão grande
que eles nem sabem mais quem eles são. Eles vão para um lado, fulano falou isso, outro lado, fulano falou aquilo. E se eles não tiverem uma base forte familiar, eles realmente viram pessoas extremamente confusas e volúveis. Sim. Débora, como podemos equilibrar o respeito às emoções com a necessidade de uma identidade fundamentada em valores e propósito? Como fazer esse equilíbrio quando chega um paciente, uma criança, né? Que os pais te procuram porque confiam a você essa criança. Como que você trabalha? Uhum. Primeiro eu gosto de perguntar, pais, no que vocês acreditam? Uhum. E muitos pais têm a dificuldade de trazer, puxa, no que nós acreditamos? O que é errado, o que é certo para nós? Uhum. Eu quero saber o posicionamento dos pais. O que é errado, o que é certo para vocês, como família. Então, primeiro a família tem que trazer esta base. Poxa, não, para nós o certo é isso, isso, isso. Para nós o errado é isso, isso, isso. Porque não adianta eu falar para eles, isso para mim, porque isso é meu. Esse é o meu padrão. Mas e o seu como família, vocês precisam sistematizar. E muitas famílias vêm sem saber qual é a base deles. Então, eles precisam entender e declarar. Então tá bom, a minha base familiar é essa. Então, eu quero conduzir os meus filhos para este padrão. E, Débora, quando que as famílias te procuram? Tá. Que é diferente de um psicólogo. Sim, né? sim. E explica também essa diferença da psicopedagoga e da psicóloga infantil, porque às vezes os pais ficam em dúvida, né? O que meu filho precisa? Então, a minha pergunta são muitas em relação a isso, né? Uma é que explique a diferença entre a psicóloga infantil e a psicopedagoga, e a outra é quando te procurar? Quando os pais devem te procurar? Tá. É uma pergunta que realmente é boa, porque sim, sempre os pais acham que psicopedagoga é a psicóloga infantil. E não é. Exatamente. Então eles me procuram muito achando que eu vou dar conta da questão emocional da criança, somente questão emocional. E eu até pergunto, o que você espera? Por que você está me procurando? Qual é a queixa principal? Para eu poder entender se é comigo ou se eu encaminho para as minhas colegas. Porque a psicopedagoga, ela não é a psicóloga infantil. Não vai tratar puramente das emoções da criança. O ser humano, ele é um ser humano integral, eu não tenho como separar a criança, fala para ela, entra a cognição, sai as emoções e fica esperando na sala de espera. Não é assim. Ela entra com suas emoções, ela entra com a cognição, mas a psicopedagoga, ela é a profissional especialista da aprendizagem humana. Então, tudo que está relacionado à aprendizagem, sejam dificuldades, transtornos ou potenciais, está ligado com a psicopedagogia ou com a neuropsicopedagogia, que também é o meu caso. Então, o pai e a mãe que vai me procurar é a criança que está tendo dificuldade de aprendizagem, é a criança que há uma suspeita de uma dislexia, uma suspeita de uma descalculia, suspeita de um TDAH, suspeita de um autismo, qualquer coisa que foge ao padrão de normalidade e que reflete na aprendizagem. Então, geralmente, é alertado muitas vezes pela escola, ou a mãe percebe que em casa existe um bloqueio muito grande com relação à aprendizagem, e tudo isso é permeado pelo emocional. Porque se existe um bloqueio com a aprendizagem, quem está junto? O emocional. Né? Então, por isso que entra questões emocionais e questões familiares também, por conta de todo esse padrão de aprendizagem humana. Que legal, porque é muito importante fazer essa diferença, porque levar no profissional já direcionado para a tua queixa principal já resolve muitos caminhos que você não precisa percorrer. O tempo, né? O tempo, por exemplo, você acabou de falar que uma suspeita de TDAH, uma suspeita de autismo, uma suspeita de dislexia. Nossa, como você economiza tempo, tem um diagnóstico mais precoce e, obviamente, a ajuda é mais rápida. Sim. E o resultado muito mais favorável, muito mais aceito, né? Que bom. Débora, eu também queria fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você tem um curso. É um curso? Explica um pouquinho o que você... Você tem um material na internet super famoso. 2? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Qual é o objetivo? Para quem é? Se é para todo mundo? Se é para pais? Se é só para profissionais? Fala um pouquinho sobre esse teu material que você tem disponível na internet. Tá, então eu tenho, assim, 2 cursos que surgiram de necessidades. Então, eu vou explicar um e depois explico outro.
O curso Pais Fortes, Filhos Fortes, que é o que eu falo na internet, né? Na internet você não vai me ver falando da psicopedagogia. Na internet o meu público é pais, é família. Tá. Porque a criança, ela vem desse contexto e ela não é um ser sozinho, ela é um ser sistêmico. Ela está Sim. dentro dessa família, então eu preciso falar de família. Ali na internet eu falo muito sobre a questão de criação de filhos, tá? Então surgiu a necessidade desse curso para poder sistematizar e passar um conhecimento de fortalecimento familiar. Não adianta eu falar assim, eu vou trabalhar com essa criança, vamos fortalecer a criança, se eu tenho pais que às vezes precisam de muita ajuda. Exatamente. A criança, ela é só uma pontinha, né? Ela é o sintoma. A criança, eu costumo falar, ela é o sintoma da família. Ela é revelação, né? Ela a revela, revelação do sistema. Exatamente. Então, aí por isso que surgiu esse curso chamado Pais Fortes, Filhos Fortes. Primeiro, trabalhando pais, fortalecendo, trazendo um padrão. Aí entra a minha fé, tá? Esse padrão é bíblico. Trago conhecimentos, sim, científicos, mas a base é bíblica. Logicamente, se forem famílias que não creem, não vai ser para eles esse curso. E aí, o curso Pais Fortes, Filhos Fortes, ele surgiu para essa necessidade dessa família que tem esse valor cristão. E só que tava tudo tipo, eu tô perdida, eu preciso de uma ajuda, me ajuda, tal, tal. Então, esse é o curso Pais Fortes, Filhos Fortes. E, Lésia, eu vou contar uma novidade aqui. Ai, meu Deus, a gente adora. Fala. Eu não falei nem minhas redes sociais ainda, hein? Primeira mão. Vai sair um livro sobre isso. Ai, Débora. Aham. E aí vem o segundo curso, que é para profissionais da área. Um curso voltado para psicopedagogia. Olha, mesmo, isso é legal, para hein? profissionais. Vamos ficar atento nesse curso. Como que surgiu esse curso? Eu tava gravando no meio do curso Pais Fortes, Filhos Fortes, e as psicopedagogas ficavam, Débora, por favor, porque abria aula, eu falava, eu vou falar disso, e chovia gente, Brasil inteiro, chovia gente. E eles falavam assim, mas é pouco que você tá dando, é demais para esse momento, mas é pouco, a gente quer mais. E aí eu parei a gravação do curso Pais Fortes, Filhos Fortes, e fiz um curso inteiro para psicopedagogia, para profissionais que, por exemplo, assim, acabei de me formar, mas eu não sei o que eu faço. Porque hoje as graduações ou especializações, elas te dão uma graduação, uma pós-graduação, mas muitas delas não te ensinam o que fazer depois. Sim. Como é o passo a passo, como que eu consigo o meu primeiro cliente, como que eu divulgo o meu trabalho, como que eu faço a primeira sessão de anamnese com os pais. Eles não sabem fazer isso. Então, esse curso para profissionais pega você lá do comecinho até como eu falo sobre mim como profissional, como eu me apresento como profissional. Passa por toda a fase de avaliação psicopedagógica até a entrega do informe psicopedagógico. Nossa, que oportunidade. E já está disponível? Já está disponível. Tá lá no link da bio, lá no Instagram. Mas divulga o teu Instagram. Meu Instagram é Débora Luz, psicopedagoga. E aí clica lá no link da bio, que tem assim, ó, um monte de coisa para tudo que vocês desejam lá. Fica todo gosto. Ai, que bom. Débora, hoje a gente falou sobre identidade, como é importante, né? Nessa fase do desenvolvimento, desde a infância até o fim da vida. Acho que a identidade, ela é do amamentar até o caducar, né? Uhum. Tá sempre em construção. Estou muito feliz de ter você aqui, de ter você como minha amiga e de estar tendo o privilégio de poder te ouvir e aprender com você. Imagina. Muito obrigada. A honra foi toda minha de estar aqui, passar uma manhã juntas, conversando. Um prazer falar com o teu público aqui, trazer um pouquinho mais, né? Que foi só um pouquinho realmente daquilo que a gente tem feito. E eu espero realmente que aquilo que eu faço, que você faça, que realmente traga impacto na família e na sociedade como um todo. Que a gente precisa de pessoas que influenciem pro bem. Porque pro mal já tem muita gente, né? Então, a gente precisa de pessoas assim. Temos que fazer a diferença, né, Temos que Débora? fazer a diferença. Cumprir o nosso chamado e propósito. Ai, muito obrigada por te receber aqui. E vamos agora ao nosso próximo episódio. Aguardem, fiquem conosco. Foi um prazer tê-los aqui e nos acompanhem.